Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo. Você está no Acorda Vascão, primeiro vídeo desta quinta-feira, e você, querendo ou não, hoje tem seleção brasileira. Então é claro, além de a gente falar de Vasco da Gama, é impossível não sentirmos a nossa volta esse clima de Copa do Mundo. Clima de jogo da nossa seleção às 4 horas da tarde contra a Sérvia. Mas nesse vídeo, neste Acorda, vamos falar apenas sobre Vasco da Gama. Vamos trazer todas as últimas novidades do nosso Gigante da Colina. Falar sobre Raul, volante que já teve passagens pelo Gigante da Colina e hoje veste a camisa do RB Bragantino e está no radar do Gigante da Colina para a próxima temporada. Será que volta? Vamos falar sobre isso. Falar também sobre muitas outras situações. 777 Partners. Vamos falar também, é claro, sobre pré-temporada no ano que vem nos Estados Unidos. Vamos falar sobre reforços. Falar sobre a aquisição de novo clube por parte da empresa norte-americana e muitas outras informações. Mas antes, é claro, como sempre faço aqui no canal para vocês, quero dar as boas-vindas a todos que estão chegando ao canal do Gigante Vasco pela primeira vez. Seja muito bem-vindo, este é o canal do Gigante, o canal do torcedor vascaíno. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, aqui embaixo, onde tem a palavrinha inscrever-se, aperte nela e seja um inscrito do canal do Gigante. Queremos muito chegar aí à marca dos 76 mil inscritos e, é claro, contamos com seu apoio. Então se inscreva no nosso canal, larga o dedo também no joinha, no like, no gostei, como você preferir chamar, para ajudar na divulgação do nosso vídeo, e também ative o seu sininho de notificação e deixe o comentário aqui embaixo. Se você acha que o nome como Pedro Raul, o nome como o próprio Raul, volante do Bragantino, Terãs, que a gente vai comentar nesse vídeo, Júnior Urso, são bons reforços para 2023. Deixe a sua opinião aí embaixo, é claro, fazemos questão de resolver a cada um de vocês. Tranquilo, rapaziada? Mas vamos que vamos, né? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco. Eu quero começar aqui primeiramente falando sobre um assunto importante que eu vi surgindo muito ontem nas redes sociais. Não é em tom de informação, mas é em tom de opinião, porém conta também com um pouquinho de informação, né? Pois o que acontece? Ontem foi confirmado que o Vasco fará uma pré-temporada nos Estados Unidos, para ser mais exato, ali em Flórida. O Vasco realizará algumas partidas na Flórida e realizará também algumas partidas em Miami. Essas foram as informações que a gente tem. E devido a esse motivo, o Vasco estará participando de 3 campeonatos no mês de janeiro, né, no início de 2023. No caso, o Carioca inicia no dia 14 ou no dia 15, nesse final de semana, contra o Madureira, e no dia 17 o Vasco estará jogando contra o River Plate nos Estados Unidos. E além disso, também por fora, o Vasco terá no próprio mês de janeiro uma Copa São Paulo de Futebol Júnior. Ou seja, o Vasco terá 3 campeonatos, de certa forma, com as suas importâncias, e o Vasco não tem um elenco grande o suficiente para essas 3 competições. E aí fica a dúvida, o que o Vasco vai priorizar? O Vasco vai priorizar a pré-temporada nos Estados Unidos? O Vasco vai priorizar realmente o Campeonato Carioca, a partida contra o Madureira, o clássico contra o Botafogo que irá acontecer no dia 21, ou o Vasco vai priorizar a Copa São Paulo de Futebol Júnior? E aí você pode até se perguntar, Lucas, como assim o Vasco vai priorizar a Copa São Paulo de Futebol Júnior? Pois hoje muitos atletas do próprio profissional fazem parte da Copinha. Caso de Marlon Gomes, caso de Andrei Santos, caso também de vários outros jogadores, né? Ignaldo, por exemplo, é mais um desses, e muitos outros atletas, né? O Figueiredo já estourou, o Peck já estourou, mas jogadores que ainda são jovens e já se destacam na base também fazem parte da Copinha. Ryan, GB, Tavares, muitos jogadores hoje estarão à disposição para essa Copa São Paulo. Mas aí fica a dúvida, o Vasco vai reformular o seu elenco. A expectativa é de 15 a 20 contratações cheguem aí até o dia 8 de dezembro, quando será a reapresentação. E é claro, a expectativa é que esses novos atletas viajem para os Estados Unidos. Não à toa o Vasco está realizando, né, no caso, essa pré-temporada. Então, com isso, o Vasco vai ter um elenco novo viajando para os Estados Unidos. E quem fica no Rio de Janeiro para disputar o Campeonato Carioca? O Sub-20? Como? Se o Sub-20 está na Copa São Paulo de Futebol Júnior, que está aí realmente com os atletas também do Sub-20. Fica esse questionamento, fica essa dúvida, se o Sub-17 fica para jogar o Campeonato Carioca, se fica o Sub-20, o Sub-17 viaja para a Copa São Paulo, não se sabe. E ontem o canal Atenção Vascaínos, eu fiquei muito chateado com algumas coisas que aconteceram nos últimos dias, mas a gente segue falando e segue defendendo, inclusive, porque acima de tudo, todos nós somos Vasco, trouxe em uma live um comentário sobre essa situação, nessa dúvida, no caso de quem fica para disputar o Campeonato Carioca, quem viaja para disputar essa pré-temporada nos Estados Unidos,
quem vai disputar a Copa São Paulo de Futebol Júnior? E aí foi falando, nome de Thiago Rodrigues, nome do Paulo Vitor, nome do Edmar, nome do Nenê, nome de atletas que hoje têm ou uma cláusula de contratação, de renovação, perdão, automática, ou tem grande chance de ficar. E aí foi sendo questionado esses assuntos. E aí teve uma página do Vasco, que eu não quero falar qual é a página, mas eu fiquei, não chateado, né, claro, mas é importante falar aqui para vocês, pois não apenas essa página, mas muitas outras começaram a criticar, falando, pô, esse é o time que o Vasco quer, esse daí é o que a 777 prometeu, um Vasco com o Edmar, um Vasco com o Paulo Vitor, um Vasco com o Thiago Rodrigues, esse vai ser o time que o Vasco vai disputar o campeonato? Gente, o Vasco terá 3 campeonatos para disputar no início de 2023. O Vasco precisa ter elenco, e se esses jogadores estiverem no plantel, eles que irão jogar. Não necessariamente essas peças serão indispensáveis para a próxima temporada, para um Campeonato Brasileiro, por uma Copa do Brasil. Não sabemos qual é a situação que o Vasco vai se encontrar no ano que vem, mas a expectativa, volto a repetir, é de um Vasco forte, é de um Vasco com um novo elenco reformulado, é um Vasco com Pedro Raul, é um Vasco com Júnior Urso, é um Vasco com Terãs, mas também terão outras peças com renovações engatilhadas, peças que vêm para compor elenco, não apenas de craques o Vasco estará realmente se fazendo em 2023. Mas não é por isso que a gente vai criticar, não é por isso que a gente vai chutar o balde, não é por isso que a gente vai começar a atacar a 777 Partners e duvidar de um projeto. Tenho certeza que há muito tempo você, torcedor vascaíno, não tinha essa esperança no seu coração sobre uma próxima temporada como está tendo hoje. Guarda aí, busca na sua memória quando o Vasco contratou um vice-campeonato do Campeonato Brasileiro, né? O vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro. Você lembra? Tenho certeza que não, pois o Vasco nos últimos anos não faz contratações desse nível e irá fazer com o Pedro Raul. Então é uma nova era, independente do que você fale, é um novo momento, independente do que você fale também ou pense, o Vasco está caminhando para isso. Certeza de títulos não teremos, pois o futebol é imprevisível, mas pode ter a certeza que pelo menos a partir do ano que vem o Vasco voltará a disputar. E quem sabe, ganha. Volto a repetir, o futebol é imprevisível, mas é um projeto a longo prazo, um projeto que dá confiança e um projeto que traz novamente a animação ao torcedor vascaíno. A animação de ver o Vasco forte, a animação de ver o Vasco retornando a ser um clube competitivo no futebol brasileiro. Essa é a grande realidade. Um desabafo, porque é importante falar sobre assuntos como esse em meio a tantas descomunicações. Acredito que essa palavra nem existe, mas infelizmente, descomunicações que acontecem nas redes sociais de Vasco da Gama. Mas, prosseguindo, rapaziada, eu vou partir aqui rápido, sem muita enrolação nas informações. Primeiro, Raul. Ontem o jornalista Jorge Nicola trouxe a informação de que o Raul estaria na mira do Gigante da Colina para 2023. Para quem não lembra, o Raul já foi um volante do Vasco e olha, te falar, um volante de muita qualidade, aquele volante, né, em terra de cego, quem tem um olho é rei, e o Raul naquela época tinha um olho e meio e já se destacava no meio daquele elenco. Mas é claro, um elenco limitado é ruim de ter um destaque muito grande. E não à toa ele acabou sendo liberado pelo Vasco. O Vasco estava em débito com o jogador, muitos salários atrasados, e em comum acordo no ano de 2020, Vasco e o volante realmente chegaram à rescisão contratual. Logo no seu primeiro ano na RB Bragantino foi o grande destaque. Inclusive eu lembro muito bem que naquele momento eu jogando, né, cartola, eu lembro que eu sempre escalava o Pedro Raul. Trago essa informação que não é de fato uma informação para me aproximar até de vocês, porque eu tenho certeza que muitos jogam esse aplicativo. E naquela época, na sua primeira temporada pelo RB Bragantino, era só colocar o Raul porque ele sempre destacava, era um jogador que roubava muitas bolas e por isso sempre tirava altas pontuações. E para um volante, o que é melhor de se fazer é roubar bola. E o Raul fazia isso muito bem. Foram 30 partidas, 2 gols e 3 assistências. No ano de 2021 ele acabou tendo uma lesão, ficou grande período fora, atuou em apenas 22 jogos e nesta temporada ele retornou, mas ainda não com realmente aquele Raul que a gente conhecia no ano de 2020. Foram apenas 33 partidas, nenhum gol e nenhuma assistência. É um jogador ainda jovem, 26 anos, 1,80m, 75 kg e interessa aos Gigantes da Colina. Lembrando para aqueles que não lembram, o Raul é vascaíno. Raul é um cearense e lá tem muitos torcedores cruzmaltinos. Ele realmente assumiu quando chegou ao Vasco da Gama, que era um torcedor do Vasco, e deixou bem claro que estava muito triste por sair da maneira que saiu dos Gigantes da Colina naquele período. Está no radar e quem sabe as coisas não podem acontecer. Não é um jogador caro, é um jogador jovem, a RB Bragantino é um clube estruturado, caso libere, não vai liberar de graça, terá que pagar, e o valor de mercado hoje do Raul está em algo em torno de 2 milhões de euros. Vamos esperar, vamos aguardar, um jogador de bastante qualidade, mais um que está na mira
do Vasco da Gama. E para finalizar aqui o vídeo, falar sobre algumas situações, como por exemplo o Bissoli. Ontem o portal Gol trouxe a informação que o Bissoli realmente tem negociações avançadas para fechar com o Vasco da Gama. O Vasco tem tratativas avançadas aí com o Guilherme Bissoli, atacante que pertence ao Atlético Paranaense, e está emprestado ao Avaí. O seu contrato por empréstimo com o Avaí chega agora, ao término no final de novembro. Ele retorna ao Atlético Paranaense e as informações que a gente tem é que hoje o interesse do departamento de futebol do Atlético Paranaense não é permanecer com o Bissoli para o ano que vem, é liberar o atleta para outro clube, muito provavelmente por um empréstimo com opção de compra no final do contrato, ou quem sabe, se a proposta for agradável, uma venda em definitivo. O próprio portal Gol trouxe essa informação confirmando que as negociações entre os clubes estão em curso para que eles cheguem só em januário de 2023, e as tratativas dessas negociações hoje estão sendo conduzidas pelo diretor executivo Paulo Brax, já com aval da empresa norte-americana 777 Partners. Uma boa contratação, na minha opinião. Ter o Raul e o Bissoli como reserva seria uma excelente dupla de ataque para 2023. Inclusive, se tratando de 777, ontem foi confirmado que a empresa norte-americana anunciou a intenção de comprar a participação de mais 60% do Hertha Berlim, ou seja, o portfólio do grupo que hoje inclui Genoa, Vasco, Red Star da França e Standard Liège da Bélgica, pode também contar nos próximos dias com o Hertha Berlim, um grande clube do futebol alemão. E para finalizar o vídeo, rapaziada, rapidamente só falar uma situação que é sobre Terãs. Ontem o canal Atenção Vascaínos do Flávio Dias trouxe a informação que o Flamengo, o Urubu, o rival, também se interessa pelo Terãs e vai forte na contratação do atleta. Inclusive o próprio Flávio Dias trouxe mais informações sobre a situação do jogador. Revelou que o Atlético pede 5 milhões de euros pela contratação, que o Vasco tem a prioridade de compra dele até o final de novembro, e o salário do Terãs é de 700 mil reais por mês. Salário alto, o Terãs por ano realmente vai ter um custo aí ao Vasco de 9 milhões de reais. Fica a dúvida se vale a pena, se não vale. O Flamengo entrou realmente na jogada, quer levar o Terãs de qualquer jeito, e o Vasco deve ter a sua primeira grande batalha fora dos campos com o seu maior rival. Vamos esperar, vamos aguardar, muitas informações ainda vão rolar, durante essa quinta, amanhã, sexta-feira, a gente vai estar sempre de olho informando a vocês. Hoje, meio-dia, se liguem, que a gente vai ter vamos trazer aí um vídeo, conglomerado, vamos trazer um misturadão aí de Vasco, de seleção brasileira, e hoje teremos um pós-jogo, mais um pós-jogo da nossa seleção. Tranquilo, rapaziada? Então conto aí com o seu apoio, conto com o seu like, conto com a sua ajuda, e é claro, como eu sempre falo aqui no canal, um grande abraço a todos e saudações vascaínas.